Olá, pessoal! Eu sou a Tati, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou psicopedagoga e uma pergunta que muitas pessoas fazem é como guardar, como memorizar mais os conteúdos que elas estudam. Hoje, esse vídeo que eu tô gravando aqui é para adultos, para as minhas amigas psicopedagogas, pedagogas, né? Adultos que também precisam estudar, continuar estudando, né? Para se desenvolver na carreira. Isso é muito importante pra gente, né? Quanto mais a gente estuda, né? Quanto mais a gente se desenvolve, maior o nosso repertório para a solução dos problemas aí. Então é muito bom mesmo a gente procurar sempre desenvolver. Lógico que sem querer, né, fazer aquele excesso de informação para te gerar estresse, mas sim como uma forma contínua de crescimento, né? Então é muito legal isso. E outro dia, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui porque no outro dia, durante uma live aí, eu acho, se não me engano, alguém falou sobre leitura, né? E eu falei que a forma que a gente lê um livro de literatura não é a mesma forma que a gente lê um livro para estudar. Precisa ser diferente, porque o objetivo é diferente e o tipo de escrita, né? O tipo de material é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Tô com um livro aqui de literatura. Tô com o meu Drácula aqui. Esse livro, assim como todos os outros, né, ou romance, né, qualquer literatura aí, a gente vai ler aqui na sequência. Eu vou abrir aqui, né, aí tem uma apresentação aqui, aí suponhamos que a gente comece aqui, né, no capítulo 1. Aí a gente vai continuar, vai começar aqui na primeira linha e vai seguindo nessa ordem, desse jeitinho aqui, linearmente, até o final do livro. Isso porque a forma como o texto ali é construído é justamente para isso mesmo, para as coisas irem acontecendo passo a passo, né? E a cada momento uma coisa começa a se relacionar com a outra dessa forma mais horizontal, mais linear, né? E aí você vai assimilando os aprendizados, os conteúdos e a história à medida que ela vai acontecendo nessa sequência. Além de ser muito mais envolvente por ser uma história. História é sempre uma coisa que envolve mais. A gente lê mais por prazer, quando é assim, literatura. E tem pessoas que nem mesmo esse tipo de livro gosta, mas de toda forma elas precisam sempre ler para estudar. Então é interessante criar esse hábito do estudo. Eu vou mostrar aqui um método que eu uso. É um método bem interessante. Se você gosta, né, e quer sempre aprender dicas aí comigo, já dá um joinha aqui pra mim e começa a me seguir no canal se você não me segue, né? Que eu sei que tem bastante gente que só fica vendo vários vídeos aí, ó, mas até hoje não me seguiu aqui no canal, as mesmas pessoas. Então, ó, aproveita, curte aqui o vídeo e aproveita pra me seguir também, pra não perder as dicas, né? Isso é muito importante. Ativa lá o sininho, porque aí você não vai perder de verdade, né? O YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. Esse método, ele é um pouco uma mistura, né? É um jeito de aplicar o método de repetições espaçadas, que é um método onde você repete de tempos em tempos a mesma informação para que seu cérebro compreenda, né, que aquela informação é útil e importante e vai ser sempre usada. Assim, ele armazena na memória de longo prazo. Porque quando a gente não usa uma informação, né, a gente vê aí uma placa, né, um endereço, por exemplo, e você não vai ficar indo naquele endereço, seu cérebro não guarda mais aquele endereço, né? Ou se você lê aí alguma informação, um bilhetinho, né, que você depois não vai precisar mais daquela informação, seu cérebro não vai guardar. Porque a tendência do nosso cérebro, do nosso corpo, é sempre economizar energia, né? É sempre guardar aquilo que é essencial e que a gente usa. Então, para você aprender, para você memorizar de verdade, internalizar, você precisa mostrar para o seu cérebro que você vai usar aquele conteúdo. E uma boa forma de fazer isso é usando repetições. Aqui é uma forma diferente que eu uso as repetições. Isso é um compilado de alguns métodos que eu já vi, então não é uma coisa que eu inventei, não, mas é uma coisa que eu tenho certeza que funciona, tá? Se você começar a aplicar, funciona. Agora, se você não tem o hábito da leitura, eu aconselho que você escolha qualquer literatura, né? Qualquer livro de literatura, jornal, revista, que você comece todos os dias. Agora, jornal e revista é um tipo de literatura, assim, muito imediata e que você não vai ficar repetindo, né? Sempre, assim, não é aquela coisa que vai
contribuir enormemente para o seu crescimento, tirar aprendizados, né? Uma ou outra aí você vê alguma coisa, mas é sempre interessante você ler mesmo, né? Pega um livro, não precisa ser esse, que é por ser mais gordinho, apesar que não é difícil nem nada, mas, né, tem gente que se assusta por ter um livro gordinho, mas pega um outro, né? Tem muitos livros aí que são bem interessantes, são fininhos, né? E que vai te ajudar a desenvolver o hábito da leitura. É um hábito que precisa ser desenvolvido. E se você fizer isso sempre, né? Tirar aí 10 minutos, depois 15, depois 20 minutos, meia hora, e fizer isso todo dia um pouquinho, você vai criar esse hábito, seu corpo vai acostumar, seu cérebro vai acostumar. A gente então precisa, né, de estudar. E como exemplo, eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, vou utilizar esse livro aqui, que foi o livro do mês de janeiro, tá bom? A primeira coisa, né, aí vai o primeiro passo, é saber do que se trata o livro. Quando eu escolhi esse livro aqui, eu já dei uma pesquisada para saber como que ele era, né, do que ele se tratava. Pelo título já fala, né, em compreender e interpretar desenhos infantis, mas eu dei uma olhada também em quem era o autor, né, qual que era a profissão dele, para saber, assim, por que vertente que ele ia falar. Então, eu já sei que ele é um psicólogo, um terapeuta, ele trabalha com jovens, com crianças. Então, aí já deu uma ideia, então, de como vai ser o olhar dele aqui no livro. Então, esse é o primeiro passo, saber um pouquinho sobre o livro antes de lê-lo, né? Sendo um livro que você vai utilizar para estudar. O segundo passo que eu sempre faço, né? Isso daqui eu nem vou mais precisar olhar, tá? Porque é uma coisa que eu faço sempre mesmo. É vir aqui, né? Aí tem o título, tem o meu mapinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, né? Tem aqui o título, aí eu venho aqui, ó, nessa primeira parte e leio aqui, eu dou uma escaneada aqui no sumário. Então, eu vou ver tudo aqui que vai falar. E aqui eu já vou ter uma ideia, né? Olha, tem o preâmbulo, ok? Aí depois vem as crianças desenham. Aí eu vi que dentro desse as crianças desenham tem umas temáticas aqui. O desenho precisa dos outros para vir, prazer e realidade, as engrenagens da fantasia, e eu vi aqui os pontos que tem. Desenho livre, aí vem o 2, né? Desenho livre e tal, e aí eu fui vendo aqui cada uma das partes aqui. Só de eu ver isso daqui, eu já tenho mais ou menos uma noção do que será falado ao longo do livro. Próximo passo, vou pegar aqui o meu livro e vou ler os títulos, tudo que tiver aqui, título, esse subtítulo aqui, né? E aí eu vou vindo, se tiver alguma coisa de diferente aqui, um negrito, alguma informação importante, eu vou ler tudo aqui, ó. Então aqui eu sei, ó, dentro de crianças desenham tem vários subtítulos, né? Aí que olha só, eu já percebi, o livro é dividido em 5 partes. Na parte 1 tem crianças desenham. Dentro dessa parte 1 tem alguns subtítulos, aí eu já vejo. O desenho precisa dos outros para advir. Aí o próximo, prazer e realidade. Aí vem um próximo, as engrenagens da fantasia. Aí eu já vejo aqui, ó, que dentro das engrenagens da fantasia ele vai falar de alguns pontos. Então, quais são essas engrenagens? Ó, o imaginário, o simbólico e a estética. Então, eu já sei, essas são as engrenagens da fantasia. Por mais que eu não conheça a fundo, porque eu não li tudo, eu já sei o que é. Então, eu vou passando, aí eu vou vendo aqui títulos, aí se tiver um itálico, um negrito, eu vou vendo, eu já sei que ele deu exemplos de imagens e vou passando, né? E aí eu chego lá, parte 2, aí aqui na parte 2 eu sei que ele vai falar sobre desenho livre. Aí dentro de desenho livre, o que ele vai falar? Uma produção sem instruções, né? Então, já vai falar aqui. Aí um outro subtítulo, ó, estudos psicológicos do desenho. Eu já sei que ele vai falar de alguns estudos sobre esse assunto aqui. E aí, olha, eu já vi que ele falou aqui, ó, nome de autores. Então, ele vai falar que dentro dos estudos psicológicos do desenho, ele vai citar alguns autores e vai dar a ideia, né, qual que é a ideia desse autor. Então, eu já vi, ó, Georges Henri Luque. Aí ele vai falar sobre ele. E aqui dentro dele, ele vai falar alguns pontos importantes. E assim por diante. Eu vou fazer só isso no livro todo, guardar meu livrinho e só amanhã eu vou ver de novo. Aí, chegou amanhã. Já dei aquela olhada, né, geral. Agora, eu vou pegar esse livro aqui. Pro meu cérebro, eu tô lendo esse livro aqui de novo. Já tô repetindo, tá? Pro meu cérebro, é uma repetição já que tá acontecendo aqui. Amanhã, né? Eu já demorei mais ou menos uns 10 minutos para fazer isso aqui ontem. E hoje, eu tô aqui, mais uma vez, pegando o livro pela segunda vez. Só que agora, eu vou dar uma olhada aqui
nas primeiras partes aqui dos parágrafos. Então, eu vou ler aqui no primeiro parágrafo aqui, eu vou ler a primeira linha aqui. O desenho, como sabemos, é um meio muito empregado por crianças pequenas, pais e professores. Trata-se de uma produção impregnada de liberdade, a qual é comum uma criança dar de presente, como uma parte de si mesma a um adulto. Aí eu já vou lá, outro parágrafo, já pulo, aí vou aqui num outro parágrafo. Aí lá no final, no último parágrafo. Portanto, as condições essenciais estão reunidas e se o ambiente ao seu redor incentivar e prosseguir, interessando-se pela sua produção, interpretando, tá. Li aqui pedacinho de parágrafo, eu vou lendo primeiras linhas aqui, né, primeiras linhas de cada parágrafo aqui. Já entendi como que o livro é dividido, já entendi que ele tem aqui tópicos, subtópicos, já entendi do que se trata, já entendi quem tá falando, e agora eu vou aqui lendo a primeira parte de cada parágrafo, né? O que isso vai me dar? Vai me dar uma ideia do todo, eu vou dar uma compreensão global. O que eu observo na hora que as pessoas estão estudando? Elas vão lendo linearmente e não sabem onde vão chegar, não começa a não entender o objetivo da coisa, ficar perdido no meio. Aí, quando elas ficam perdidas, o que elas fazem? Elas voltam uma página e lê aquela página novamente, mas não tem a noção do global, do inteiro, né? Aqui a gente tá fazendo o quê? Tá partindo do todo para as partes, né? Então, a gente vai fazer isso, vai entender. Você já observou que só com essas partes que a gente leu aqui, a gente já consegue construir um mapa mental? Pois é, tem um vídeo onde eu ensino a fazer um mapa mental, não é dos melhores vídeos não, e o mapa também não tá muito elaborado, mas eu vou deixar aqui embaixo um link para você ir lá e assistir como que eu faço um mapa mental. Agora, hoje em dia eu faço um pouquinho melhor. Ok, aí fiz isso, né, fechei, terminei minha leitura desse livro aqui hoje, e amanhã pego de novo. O que eu vou fazer amanhã? Vou ler de verdade, vou começar a ler aqui. Só que agora, tudo que eu for ler, eu vou entender. Eu vou começar a ler, aí eu posso ler a parte 1 amanhã, a parte 2 depois de amanhã, se quiser, né? Ou posso ler o livro inteiro, porque, né, esse livro aqui pra mim não é muito grande. Mas posso ler o livro inteiro. E aí, durante a minha leitura, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou grifar as partes que eu acho mais importantes, tá? O meu tá grifado, tem hora que é com caneta, não dá pra observar, mas tá grifado aqui. Escrevo do lado, e aí vou marcando o que eu acho aqui de mais interessante, tá? Ó, marquei, né, com caneta colorida aqui. São as partes que eu achei mais importantes daquilo que eu li. Só que eu já tava muito compreendendo isso aqui, eu já tava compreendendo muito, porque eu já tinha essa noção global, já tinha visto cada tópico, né, então. Depois, o que eu vou fazer? Li, marquei, vou pegar e vou construir aqui um mapa mental. Peguei o título central, a ideia central, peguei aqueles subtópicos, anotei aqui no título e anotei algumas palavrinhas daquilo que é mais importante para mim, daquele assunto. Só que eu já tenho essa compreensão do global, então, só de eu ver essas coisas importantes que eu fiz aqui, eu já vou lembrar do conteúdo, né? Agora, o que eu vou fazer para eu não esquecer mais esse conteúdo? Vou estudar pelo mapa mental. Então, não preciso ler todo o livro novamente. É só estudar, né? Sempre estudar pelo mapa mental. Isso vai me dar clareza. Se por acaso eu esquecer alguma coisa, eu volto aqui e leio, né? Mais pra frente. Se esquecer, eu creio que vai demorar. Mas eu sempre estudo aqui pelo meu mapa mental, né? E depois posso recorrer ao livro, porque o livro tá aqui, posso recorrer a ele. Agora, um passo fundamental que eu acho que você não vai esquecer de forma alguma fala isso para alguém, ensina isso para alguém. Esse passo é muito legal. Toda vez que você tem um conteúdo que você ensina e passa ele para frente, ele se fixa muito mais na sua mente, né? Eu, como professora, sei bastante disso, né? Porque eu sempre estudo para ensinar. E na hora que eu estou falando, né? Na hora que eu estou ensinando isso para alguém, eu consigo ter mais clareza do conteúdo. Então, essa foi a minha dica, tá? De leitura para estudo, né? Para literatura, não. A gente vai ler por prazer e aí a gente começa, né? Vai aqui do início ao fim do livro,
na sequência, tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de vídeos assim, com dicas também, curte, né? Comenta aqui pra mim, compartilha esse conteúdo, que aí eu vou saber que você gostou e volto a fazer mais coisas assim, com dicas pra memorizar e tal, tá bom? Não deixe de compartilhar aqui o canal, se inscrever se você não tiver se inscrito ainda, né? E aí a gente se vê agora num próximo vídeo. Beijo!